Muito boa noite a todos, direto do Café dos Deuses, mais um programa cotidiano. Hoje tenho a honra de receber Tânio Barreto, surfista profissional, kitesurfista, campeão brasileiro. Vamos falar de empreendedorismo social. O programa cotidiano está no ar. Muito bem, direto do Café dos Deuses, com Tânio Barreto ao meu lado. Tânio, muito obrigado. Na abertura fiz essa breve apresentação, sua carreira é extensa e enorme. Surfista profissional, campeão brasileiro. Kitesurfista wave, que é aquele kitesurf que pega onda, também campeão brasileiro. E dentre outras coisas, empreendedor social. Obrigado pela presença, por você trazer sua experiência, sua história de vida, que eu sei que é tão bacana, cara. Valeu, agradeço você pela oportunidade de estar aqui também, desfrutando, né, do programa e também contando um pouco da minha história. Que é bacana a sua história. Conta um pouquinho da sua história pra galera que tá em casa, como você chegou em Florianópolis, como pintou essa carreira de surfista, esse top que a gente em off conversava, conhece o mundo inteiro, já morou no Havaí, entre outras coisas. O pessoal vai gostar da sua história lá em casa. Na realidade eu vim competir um campeonato em Florianópolis de surf, eu era muito jovem, tinha 15, 16 anos na época. E o meu patrocinador do Nordeste, de Alagoas, ele entrou em contato com o chefe da equipe Mormai, que é o Netão. E aí, para me dar um suporte, eu vim para cá, competi, venci o Campeonato Brasileiro na minha categoria e recebi um convite da Mormai para ficar, né, um tempo treinando. Eu estava de férias, acabei fui ficando e estou até hoje, né? Até hoje curtindo as ondas de Santa Catarina, né? Isso, mas aí a gente, né, passa, né, por toda aquela fase sofrida de treinamentos e nessa época foi muito difícil para mim, que é a época que a gente precisa mais da família, tá junto, né, cara, aquela formação. Mas eu tinha um sonho em me tornar surfista profissional e viver do esporte. Então eu tive que largar todo esse luxo que era de ter a família ao lado, os amigos de infância, para poder seguir uma carreira profissional. Perfeito. E você estava falando como é difícil começar. Muitas vezes no Brasil o apoio ao esporte é tão difícil. Então a gente tem que enaltecer as marcas que apoiam isso. Você falou da Mormai. Pô, a Mormai te deu a oportunidade, te deu o suporte de você iniciar seu sonho. Claro que você depois fez por merecer tudo isso, mas a gente tem que enaltecer, né, esse apoio, né? Com certeza. Eu vim para cá, se não fosse a Mormai, eu não ia ter casa, não ia ter essa estrutura, né? Porque eu vinha de uma categoria de base. Até eu me profissionalizar e mostrar realmente que eu tinha condições de chegar em algum lugar numa carreira profissional, eu tinha toda a trajetória nas categorias amadoras. Foi aí que eu tive o apoio do Morongo, né, da Mormai, junto com o chefe da equipe da Mormai, o Netão, e eles me deram toda essa infraestrutura, não só de moradia, como também de treinamentos. Na época a gente tinha um trabalho que se chamava preparação de integração corpo e mente. E isso envolvia várias modalidades, era natação, era yoga, meditação, musculação, a gente tinha fisioterapeuta, psicólogo, tinha tudo. Isso eu estou falando com 15 anos de idade, né? Muito bacana. Uma estrutura que foi criada pela empresa, a empresa que se responsabilizava. Então, eu morava numa casa, dividia a casa com mais 3 atletas e cada um de uma região, entendeu? Isso era que era fantástico, sabe? Eles se escolhiam a dedo e davam uma oportunidade. Claro. E nessa oportunidade eu agarrei a minha chance e acabei até hoje aqui construindo minha família, né? Meu filho nasceu aqui na Carmela Dutra, foi aí que eu ganhei o Green Card. Né? Pegou o Green Card. Peguei o Green Card, então acabei agregando aqui e valorizando até hoje as empresas que tiveram comigo, claro, né? Do início. Até hoje eu tenho aí, sou patrocinado também pela Mormai em outra modalidade, agora o Kite Wave. Muito legal.
E também outras empresas que me ajudaram na época onde eu fui campeão brasileiro em 2001, que foi a Bad Boy. E eu sempre tive um relacionamento fantástico com o Marcão, que é o dono da Bad Boy aqui no Brasil. E ele que financia todos os meus projetos sociais. Então, olha que bacana, que nós vamos falar um pouquinho disso. Exatamente. Eu só queria então pegar um ganchinho que você falou. Poxa, nós estamos falando de 15, 18 anos atrás, mais ou menos, esse projeto todo, a Mormai já estava pensando lá na frente. Não é por acaso que hoje a gente tem um campeão mundial. Não é verdade? Às vezes a gente vê só a ponta do iceberg. Quanto tempo que vocês estão trabalhando pelo surf brasileiro para hoje ele chegar onde ele chegou? É você, Teco, Fabinho, entre outros, que são todos seus amigos, todo mundo é da galera que pegou pesado mesmo e começou a fazer hang loose, pro contest, etc e tal, esses torneios antigos. Então hoje, poxa, que bacana que o Medina chegou lá, mas tem toda uma estrutura que começou lá atrás, né? Ah, com certeza. Essa geração aí que veio do Medina é a geração que ela revolucionou a maneira de surfar. Perfeito. Né? Só que a geração anterior à minha, que era a geração do Teco, do Fabinho, do Peterson, foi uma geração muito guerreira, saca? Que assim, foi muito discriminada no circuito mundial por ser brasileiro. Até os caras começaram a engolir a história que um brasileiro poderia ser campeão mundial. Isso era uma coisa que, para eles, a galera era tudo índio, saca? Então, não, jamais, tal. Só que com toda essa mudança do mercado internacional, acabou que o Brasil ficou muito forte. E essa geração passada, ela preparou a minha geração e a minha geração preparou essa nova geração que é chamada hoje de Brazil Storm, né? Então isso causou um impacto no surf internacional que hoje nós estamos tendo um campeão mundial que é a mudança da maneira de surfar. Na época que o Slate apareceu foi isso. E hoje o Medina, ele tá surfando de uma maneira que realmente... Inovadora, né? Inovadora. Você falou em Storm de tempestade, né? É a Brasília tempestade Storm, brasileira. Tempestade brasileira. Ele, Felipe Toledo, Miguel Pupo, o Adriano de Souza. Essa molecada tá vindo aí de uma maneira... Isso tudo, eu lembro quando eu tava no meu auge, essa molecada vinha fazendo um trabalho de base. Um trabalho de base inspirado na minha geração, na geração do Teco, do Gouveia, que era... Colocaram o Brasil no mapa do mundo, né? Do surf, claro, né? Os caras abriram o caminho pra gente entrar e agora essa geração nova vir e mostrar realmente o valor do Brasil, né? Do surf brasileiro. Exatamente, é perfeito. O pessoal de casa, eu conheço um pouco da história do Tânio, ele me participou muita coisa, a gente pesquisa, a gente estuda. Ele é um retribuidor social. Ele curtiu muito do que o esporte fez e ainda curte, né? E ainda é atleta profissional. Mas hoje ele está retribuindo tudo que o esporte deu para ele de uma maneira muito bacana que eu quero contar para vocês no segundo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos para o nosso segundo bloco com Tânio Barreto. Não sai daí! Volta direto do Café dos Deuses com o surfista e kitesurfista profissional Tânio Barreto. Primeiro bloco eu deixei aquele ganchinho para falar desse trabalho muito bacana que você tem feito, retribuindo
tudo que o esporte fez e continua fazendo na tua vida. E a gente nota que tu é um cara feliz. E o esporte dá isso pra gente, né? Eu sou um esportista amador, mas o esporte libera isso na gente, essa alegria, essa felicidade. Vamos falar um pouquinho desses projetos sociais que você tem retribuído, desenvolvido na área de lutas, etc. Por favor, que é muito bacana essa história também. Com certeza o esporte ele dá essa liberdade de expressão para a gente também sentir aquela felicidade, né? Eu vim de um projeto social no Nordeste e hoje eu tenho consciência que Deus me colocou nessa situação de atleta profissional, de poder realizar todos os meus objetivos, porque chegaria ao ponto de retribuir. Retribuir de que maneira? Dando a oportunidade para essa molecada que está vindo, a mesma que eu tive, né? Eu vim num projeto e hoje eu tenho aí uma liderança de uns 7 projetos sociais que eu venho ajudando, fornecendo material esportivo. Projetos como eu faço a minha parte no Mocotó com o professor Nene, o Binha, que tem a liderança deles. Ali eu entrei em contato com a Bad Boy, tudo privado. A Bad Boy forneceu todos os sacos de pancada, luva, capacete, caneleira. O mesmo tem o projeto também aqui no centro com o Gabriel Gigante da Chutebox. Projeto em São José com o professor Carlos Dourado. Projeto no Estreito, junto com o professor Rodrigo, na Igreja Impactar, que o pastor Tiago abriu a igreja para a gente montar um projeto lá no Estreito. Bacana. O pastor Tiago esteve no nosso programa também, legal. Deu show aqui, muito legal. É uma benção, né? É uma benção, muito legal. Finíssima. Gente finíssima. Temos também na Igreja Bola de Neve, com o pastor Digão, que abriu a igreja, a gente montou uma estrutura de tatame, sacos, luvas. Hoje foi inaugurado o projeto lá no Abraão, com o professor Leonardo, também um projeto de Muay Thai e Jiu-Jitsu. No sul da ilha, Morro das Pedras, Saco dos Limões, Tapera, com o professor Cristóvão no Jiu-Jitsu e com o professor Rangel no Muay Thai. Bacana, então tudo isso, cara, é uma maneira assim de dar uma oportunidade a essa galera. Tem muitos jovens aí pela rua, cara, que eu vejo assim, cara, chega a me dar arrepio. Hoje mesmo eu tive uma notícia muito triste de um companheiro de viagem, uma grande pessoa, o Ricardinho dos Santos, da Guarda do Embaú. Infelizmente aí levou 3 tiros e, cara, isso é uma situação que a gente convive o dia a dia. Essa violência barata, né? Barata, uma violência que, sabe, as pessoas estão ali usando drogas, sabe? Então, assim, cabeça vazia. Exatamente. Independente de quem cometeu o ato, isso para mim é cabeça vazia. Não teve o fundamento, uma criação, não teve uma educação esportiva, não teve uma oportunidade de ser feliz. Exatamente. Isso é o que eu vejo. Então a minha parte hoje é tentar levar felicidade e levar oportunidade para quem não tem. De alguma maneira, quando eu não tinha oportunidade, me trouxeram uma oportunidade e eu agarrei nela. Tudo que tu querias era uma oportunidade. Exatamente. Né? E hoje eu estou dando oportunidade para várias pessoas na área do social, para que elas possam usufruir e tenham consciência que é tudo passageiro. E quem puder agarrar uma oportunidade e seguir em frente, ou na área da luta, ou na área do esporte, da cultura, do turismo, é uma oportunidade que eu estou dando ali, claro, nessa retribuição do que o esporte construiu na minha vida. Perfeito. Porque tudo que eu tenho na minha vida foi o esporte que me deu. O esporte me deu uma condição financeira maravilhosa. Eu tive a oportunidade de morar na Europa, construir minha família. Morei na Europa com minha família, tive a oportunidade de morar no Havaí, morei na Austrália. Então tudo isso foi uma oportunidade que eu agarrei naquele momento. Foi te dada a oportunidade e você tem que retribuir de que forma nessa época? Com disciplina, com competência, com força de vontade, não é isso? Com certeza. E o que é bacana, o que eu queria falar pro pessoal lá de casa também. Muitos falam, é luta, porque a maioria dos projetos que o Tânio faz hoje pela praticidade de poder tocar esses projetos tem a ver com as lutas. Mas luta é violência. A luta não é violência, isso precisa ficar bem claro. A luta canaliza a energia para o bem. Com certeza. E pegando professores qualificados, como é o caso de vocês, que eu sei todos os projetos, essa canalização de energia vai totalmente para o bem. Isso funciona ao contrário, ela reduz a violência.
Com certeza. Concordas comigo? Concordo, perfeito. E a história da luta, porque a luta, você consegue montar um projeto de uma maneira mais fácil. Como é tudo financiado no privado, não tem nenhum apoio público, a gente tem que prosseguir de uma maneira mais simples. Você, por exemplo, agora no Abraão, nós fomos ali no centro comunitário, onde tem ali as reuniões, e conseguimos o espaço pela comunidade. A comunidade cedeu o espaço e eu levei o material. Então ali nós abrimos o projeto de Jiu-Jitsu e Muay Thai. Se for fazer um projeto social na área do surf, eu já tive um projeto junto com a Igreja Bola de Neve, que a gente atendia o morro aqui do Morro da Caixa. A logística é muito complicada, você tem que ter carro, tem que levar, então sai muito caro. E ainda depende da natureza, né? Depende você pode da chegar natureza. lá e não tem nada de onda. Nada de onda, pode estar gigante, enfim. Não é propício. Não é propício para iniciar as aulas, mas claro. Se tivesse um apoio, realmente um apoio que a gente pudesse ter um carro, sabe, ter um micro-ônibus para poder recolher, porque aí você sobe na comunidade e recolhe as crianças, claro. Depois você leva para a praia, volta, deixa as crianças, isso tudo é uma demanda de tempo, é uma logística complicada, mas eu pretendo também futuramente buscar outras empresas que apoiem os projetos e nós juntos possamos aí levar essa oportunidade que é o surf muito também, bacana. Né? O que eu quero dizer no ar aqui para ti já, conta com o programa cotidiano, conta comigo. O que a gente puder ajudar divulgando, fazendo, vamos atrás de captação, o que a gente puder apoiar, porque é o mínimo que a gente tem que fazer, a gente que tem a oportunidade é de retribuir, de contribuir. Com então certeza. Conta comigo também, tá? Obrigado, o que é isso? Imagina, é um dever da gente, é um dever da gente. Eu tô vestindo essa camisa hoje, agradeço sempre a Atom Store que me veste, com marcas muito bacanas, e ela tava com uma frase que eu peguei e falei, tem tudo a ver com o papo que eu vou levar com o Tânio. Uma onda é só uma onda, até que decidas surfá-la. Uma onda é só uma onda, até que decidas surfá-la. O que tu pensa disso? Cara, eu penso tanta coisa, brother. O que vem na cabeça? Realidade, pode ser uma oportunidade que tu tá tendo na vida e que tu tem que surfar ela. Tu tem que agarrar ela. E isso aconteceu na minha vida. Eu tive a oportunidade de vir correr um campeonato em Florianópolis e recebi um convite para ficar treinando com a equipe da Mormai na época. Você então, pegou aquela onda? Eu peguei aquela Dropou. onda. Dropei e parece que eu tô surfando até hoje. E, pô, cara, foi tão bacana quando... Porque a gente vai, às vezes pega para experimentar e eu olhei e falei, pô, tem tudo a ver com a gente. Oportunidade, pessoal. Drope a sua onda. Elas estão vindo o tempo todo. Fique atento. Drope a sua onda. Pessoal, preciso fazer um breve intervalo. Nós vamos cortar o segundo bloco e vamos para o terceiro bloco com mais Tânio Barreto. Não sai daí! Volta para o nosso terceiro bloco, direto do Café dos Deuses. Estamos falando de surf, estamos falando de kitesurf, estamos falando de empreendedorismo social. Tânio, além disso tudo, e a dificuldade que a gente está vendo de encontrar para essa molecada que está começando, o pessoal quer começar no surf, no kite, etc. Como é que está o apoio privado? Como é isso no Brasil? A gente sabe que lá fora é mais fácil, no Brasil está difícil, né? Infelizmente... o Brasil ainda deixa muito a desejar. Nós perdemos vários talentos
não só no surf, como em qualquer outra modalidade, porque o apoio privado ainda é muito pouco, pela quantidade de talentos que nós temos aqui no Brasil, na área da luta, na área do kite, na área do surf. Como eu estou em todas as áreas ligadas ao esporte, eu consigo ver muito claro. Eu não consigo ajudar todo mundo, claro. É impossível. Falta abraço às vezes, falta, né? Falta abraço. Exatamente. A gente dá uma força para um, indica uma empresa aí que patrocine outra. Agora estamos fechando a Bad Boy com o Yuri, é um atleta de jiu-jitsu aí, que é aluno do Carlos Dourado. Para você ter ideia, a mãe dele comprou uma bis, ela fica o dia inteiro rodando, sai da Tapera, vai no continente, vem no centro. É o dia inteiro na função do filho para levar o treinamento. Então, assim, e é um menino que foi campeão mundial, ganhou tudo, sabe? Então, essas estrelas a gente não pode deixar passar. De alguma maneira a gente vai, bate na porta e pede o apoio. E, infelizmente, a gente vive essa loucura de falta de apoio, né? São poucas marcas hoje no surf. Você vê, o circuito brasileiro acabou, literalmente, né? As etapas ficaram as etapas pobres e hoje nós temos um campeão mundial de surf. Como é que pode isso? Não existe. O campeão mundial de surf é patrocinado por uma marca internacional, a Hip Cool. Exato. Então, assim... é uma incongruência, né? Exatamente. Agora, o surf no Brasil nunca esteve nesse momento. Então... nós estamos aí com esperança que o circuito brasileiro volte, o Super Surf, para que, né, desse circuito nós possamos aí ver a nova geração entrar em ação, né? E também no kitesurf, teve o circuito brasileiro ano passado, eu fui campeão brasileiro, mas falta apoio também. Vamos falar então de marcas, empresas. Você, com a experiência que você tem, quanto de retorno não se dá num esporte tão visível, tão bacana, tão natural? Não é bacana para as empresas, não é retorno certo. Qual que é a reticência das empresas em apoiar? Não entendo. Ainda com um apoio, com incentivos fiscais, tem uma série de incentivos, até um abatimento de imposto de renda, etc. Qual a dificuldade? A dificuldade... das empresas, eu digo, né? Eu vejo muito assim, até a falta de conhecimento. As pessoas que estão no marketing, geralmente essas pessoas... elas nunca viveram o esporte para poder valorizar o esporte de alguma maneira. Chega um atleta profissional, não, tá, é um atleta qualquer, tal, beleza, vai, senta aí, vamos fechar. Não é assim. Um atleta profissional, ele passou por várias fases. Claro. Da mesma maneira que ele passou para chegar ali. Então isso tem que ser valorizado. Hoje em dia, na Austrália, por exemplo, e nos Estados Unidos, as surfwear, elas pegam os ex-atletas profissionais e colocam nessa direção para ser chefe de equipe de surf, para poder direcionar o marketing, como usar, né, a imagem da empresa. Então isso está faltando no Brasil também. Eu acho que com essa vitória do Medina, tudo isso vai mudar na parte do surf, né? Eu, graças a Deus, fui 2 vezes campeão brasileiro profissional de surf, fiquei em terceiro no WT aqui, onde, ao vencer a bateria contra Joel Parks, o Andy Arias conseguiu seu último título, né, o tricampeonato mundial. Que ano foi isso, Tânio? Foi em 2005, se eu não me engano. Andy Arias era o quê? Tricampeonato do Andy Arias? Tricampeonato mundial, Então, eu sempre tive as empresas parceiras comigo. Hoje eu tenho a Headley do Rio de Janeiro, que me patrocina na área do kite, tem a Mormai. Eu tenho também a Cabrinha, que é uma marca havaiana, uma marca dos kites, né, cara? Uma das melhores marcas que tem no mundo. É de prancha ou de vela? É de vela, mas legal. Eles fabricam prancha também. Bacana. Tem o meu treinador, que treina o Adriano de Souza, o Cauli Seade, o Pedro Barros do skate, que é o Alisson Paz. Que é daqui, o Pedro Barros. Que é daqui. Que tem um bowl aqui na casa dele, isso. Que também é campeão mundial de street, claro. Então, street não, de bowl, perdão. De bowl. Ali a gente está bem servido de treinamentos. Tem a alimentação do Chigal também, que é um restaurante que sempre está com a gente apoiando. Ali. A galera toda do esporte. Então, isso tudo é um clube. A gente foca no clube e ali tem... E o pessoal se ajudando. Exatamente. Eu acho que resume bem tudo que você falou. Falta cultura de investimento esportivo através do marketing, que as empresas não estão enxergando isso. Falta essa cultura. Até aqui no estado existe uma lei de incentivo ao esporte, o Fundo Esporte. Perfeito. É uma lei que foi criada e funciona bem.
É uma lei que os 2 primeiros dos estados, eles ganham uma bolsa de 20 mil para gastar o ano. Isso no surf? Em qualquer esporte, Em qualquer modalidade. Esporte. Perfeito. E também os top 16 do mundo ganham 30 mil reais e os 5 primeiros do Brasil também. Legal. Então isso aí com o secretário Felipe Melo aí, que é o secretário da SOL, né, a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura. Tá apoiando, vem desenvolvendo um trabalho muito sério ali dentro. Que bom. E isso aí também é uma esperança para quem não tem patrocínio e está nas cabeças do ranking, ter uma oportunidade para poder ser usufruir. Subsidiado. Exatamente. Como o privado também é difícil, existe ali uma vaga pequena também que o Estado aporta para você ter um suporte. Que infelizmente poderia ser maior, poderia ser diferente. Deveria, mas é assim. É assim, faz parte. E vocês estão trabalhando para evoluir isso. É isso que eu queria para a gente finalizar nosso pensamento. Aquela molecada que está em casa querendo, eu quero começar o kitesurf, o sandboard, que aqui é bem famoso. A gente tem também o Giacomo, que é campeão mundial de sand. Qual é a dica? Qual é a dica? Eu não estou aqui para falar, mas eu acho que nunca podemos pensar só no dinheiro, né? Com certeza. Acho que isso. Mas qual é a dica que você daria? Primeiramente, cara, nunca se envolver com drogas. Esse aí é a largada. Para você ser um atleta profissional de qualquer modalidade, você não pode estar envolvido com drogas. Segundo, nunca largar os estudos, porque eu já venci várias baterias porque eu nunca parei de estudar. Isso, baterias dentro da água. Sabe? O cérebro é um músculo, a gente tem que trabalhar ele também. Perfeito. Foi na estratégia, né? Pura estratégia. Só para você ter ideia, eu fui campeão em 2001 e tinha repescagem. Todas as etapas eu perdi na primeira bateria. Fui para a repescagem e ganhei todas depois. Olha, na primeira fase foi pelas fases colaterais e cheguei. Então é tudo estratégia. E claro, se dedicar, o esporte é educativo, o esporte gera saúde, o esporte é cultura, é vida e dá muita satisfação de querer ter uma vida saudável. Independente que você seja um grande atleta profissional, você vai ter a essência do esporte para levar para a sua vida, levar para os seus amigos, para a sua família e para a sua profissão também, que é fundamental. Dicas que eu vou assinar embaixo, o que dizer mais. Cara, queria te dar presente, te agradecer demais. Você fala de patrocinador, a gente tem o Santa Adega, que descomplica o vinho para você, seu slogan. Queria te dar um vinhozinho, beba com moderação, com as dicas tão boas que a gente deu. E também, livro do professor Gretz, Provérbios para toda a vida. Tá alinhado com seus pensamentos, sei que você gostará. Esse eu conheço. O professor Gretz é o mestre do faixa preta. Esse é faixa preta. Esse é faixa preta. Tânio, muito obrigado, cara. Foi um prazer receber você no meu programa. Conta comigo. Toda essa iniciativa social, o que a gente puder colaborar de alguma forma, a gente tá junto nesses projetos aí também. Muito obrigado, viu? Valeu, brother. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Pessoal, muito obrigado, como sempre. Queria deixar um último pensamento para vocês. Nós vemos as coisas não como elas são, mas sim como nós somos. Pensem nisso, reflitam, questionem, sejam sensatos. E nos vemos na semana que vem. Boa noite, pessoal!